Porque nós, deputados, temos as chamadas verbas parlamentares. Como tem uma dívida de governo, eu acho que quase todos os deputados, eu estou propondo, inclusive, ao governo que pelo menos parte dessa dívida seja paga, destinada para a atividade de esporte, melhorar. Temos que aumentar, né? A bancada esportiva tem que aumentar o recurso. Os espaços de esporte, principalmente nas escolas. Isso o deputado Adão coloca muito bem. Isso eu presenciei. Infelizmente, muitas das vezes, nós pegamos as nossas emendas parlamentares e, visando um resultado eleitoral futuro, não entendíamos e não achávamos que o esporte era importante. Poucos deputados, e não vou fazer crítica aqui nenhuma a eles, poucos deputados colocavam recursos para a área esportiva. E basicamente, ou 99% dos que ali colocavam recursos, eram para aquisição de material esportivo. Nunca um programa de ação continuada, muitas das vezes não era para melhoria de infraestrutura. E eu acho que é fundamental, o deputado Fabiano colocou muito bem, que nós devemos nos unir e mostrar, e agora sobretudo que o Brasil vive esse boom esportivo, a Copa em 2014 e as Olimpíadas em 2016, que não tem área melhor para se investir. Eu, particularmente, 1/3 das minhas emendas hoje estão na área do esporte. Vou aproveitar uma coisa para vocês, não falando de emenda, todo ano eu fiz, nos últimos 4 anos, eu pegava, fazia fábrica comprava para as entidades as fábricas de vassoura PET. Esse ano, as minhas emendas todas vão ser para comprar aquela academia ao ar livre. Bacana. Eu vou fazer o seguinte, passo o recurso para uma entidade, a entidade compra e chega nas prefeituras, nas entidades, nas creches, ali for, e passo as academias. Eu acho que aquela academia hoje, ao ar livre, foi um grande achado que nós tivemos justamente para a pessoa que faz a caminhada, tem jeito de fazer as suas tarefas ali. Então, esse ano, já fiz um compromisso com várias cidades justamente para essa academia no ar livre. Deputado, que é pequeno também o orçamento que nós temos. Vou aproveitar que o senhor está falando aí de soluções, de exemplos que deram certo, e vamos ouvir de novo o atleta Lars Grael, que numa palestra sobre esporte e juventude na Assembleia ressaltou alguns centros esportivos que poderiam ser mais usados por atletas amadores e profissionais. Com o Minas Tênis Clube, com a sua estrutura invejável para todo o país, a estrutura esportiva da PUC de Minas Gerais, que deveria ser mais aberta e disponibilizada à comunidade esportiva, assim como da Universidade Federal de Minas Gerais, da pista da Polícia Militar de Minas Gerais, a estrutura do sistema S, SESI, SESC, SESC, enfim, essa integração que eu acho que é muito importante e que o esporte não seja tratado de forma isolada, apenas o esporte como uma cápsula. O esporte tem que estar integrado nas políticas públicas vinculadas essencialmente à educação. Nunca teremos educação de qualidade enquanto a gente não puder universalizar o esporte na escola, valorizar o profissional de educação física, dotar as escolas de uma estrutura mínima de prática esportiva, mesmo que não tenha espaço para uma quadra poliesportiva, mas que possa ter um dojo para a prática de judô, um tabuleiro de xadrez, uma mesa para tênis de mesa. Deputado, são muitas modalidades e em relação às escolas, quais são as sugestões dos senhores para ampliar esse espaço, a possibilidade de aproveitar melhor, além do futebol e do vôlei? Como trazer essas modalidades para dentro das escolas? Primeiro nós vamos lembrar o seguinte aqui, estou falando com a Adelma aqui, na hora que a gente estava vendo o VT, que o Adelma, eu estava achando que ele estava acompanhando a palestra. Por quê? Claro, o que o Adelma falou das escolas, ele falou dos clubes. Né? O Adelma acabou de falar aqui que nós temos que abrir as escolas. Ele falou o seguinte, vamos aproveitar mais a estrutura física que a gente tem. Então, acho que falta isso. Mas nós temos que lembrar o seguinte, nós temos que ir aos poucos. Porque se a gente abrir uma escola hoje, infelizmente, vão quebrar a escola, vão roubar a escola, vão fazer e vão acontecer. A meninada tem que aprender que aquilo mesmo, aquilo é instrumento da comunidade. O que o Adelmo falou é o que é o certo, tem que lembrar disso. E os clubes também, os grandes clubes, os clubes que têm essa estrutura, tem que começar a chamar para dentro quem tem a condição e quem quer fazer e não tem o local para fazer. Nós já propomos uma audiência pública na Assembleia para discutir a situação das praças de esportes estaduais. Em Divinópolis mesmo tem um DTC, que é do Estado e acaba ficando fechado para a população. Então temos que ver qual é a solução que nós podemos tomar. Varginha tem, então grande são várias parte dos municípios mineiros tem, nos governos passados foram exatamente construídas, e assim pode dizer, como o deputado Adelmo colocou aqui,
Hoje são alguns elefantes brancos que o Estado tem. Muitas das vezes as prefeituras são obrigadas a arcar com a despesa mínima, que é sobretudo de vigilância, porque senão hoje as pessoas acabam invadindo e deteriorando o que lá existe, e não tem condições de manter. O deputado aqui bem colocou alguns exemplos, mas são mais de 400 praças que o governo do Estado hoje tem. Então acho que o primeiro momento de uma política que devia ser exatamente implementada seria uma dessas ações que poderíamos aqui estar propondo, exatamente isso. Olha, vamos propor ao governo, sabendo, é claro, das suas limitações orçamentárias do primeiro momento, mas um trabalho a longo prazo, do Estado possivelmente absorver essas praças em conjunto, em parceria com as prefeituras ou com entidades que quer que seja, para exatamente poder abrir a população, porque essas praças têm condições exatamente de estar oferecendo todas as modalidades esportivas. E nas escolas, como aqui bem disse o Lars Grael, se não tiver condição de ter uma quadra, vamos aqui dar um exemplo, um esporte que está crescendo muito, o Brasil hoje tem se tornado referência, o xadrez, que você acaba inclusive desenvolvendo potencial de intelectual da criança, de pensamento, de agilidade nas respostas e tal. Então é uma coisa simples, você com uma mesinha ali você faz o xadrez, um ping-pong, quer que seja, temos várias modalidades. Eu acho que a gente tem que exatamente buscar esse leque, fazer um estudo mais aprofundado, para que a gente possa exatamente encontrar essa solução. O deputado Delma aqui colocou muito bem. Temos ainda o problema de cultura da população brasileira. Eu acho que é um trabalho a longo prazo que tem que ser feito, mostrar que as escolas e os clubes fazem parte da vida, que é um patrimônio do cidadão, que se ele souber exatamente conservar, saber que é algo que é dele, vai ser muito melhor. O Lars Grael aqui colocou, nós entendemos perfeitamente, temos vários espaços, ele que colocou o Minas Tênis Clube, a Polícia Militar, o Sistema S, que tem instalações excepcionais. Eu sei que grande parte desses espaços já faz exatamente uma atividade dentro da sua capacidade que permite. É claro que, por exemplo, um clube igual o Minas, que tem 76 mil associados, não pode também, que vive de renda, quer dizer, não pode parar o clube para receber a população carente. Mas em determinado momento, na parte da tarde ou da noite, ou dia que o clube está fechado, faz da mesma forma. Eu sei que na PUC, até porque eu fui aluno de lá, e tive a oportunidade exatamente de conhecer a nova pista de atletismo, considerada das melhores do Brasil, parece que o piso, não existe nenhuma no Brasil que tenha igual, também abre para a população carente do bairro Dom Cabral. Então acho que tem que aos poucos as pessoas irem se conscientizando que todo mundo tem que fazer um pouco do seu lado, porque no final todos serão beneficiados. E esse processo, essa é uma condição processual mesmo, não acontece como uma chave que você abre de repente as escolas, as instituições, e elas passam a ser protegidas. Mas na medida em que nós vamos avançando nesse processo de integração e a comunidade se sente mais também proprietária, mais parceira do processo, ela passa a defender. Não tenho nenhuma dúvida que, por exemplo, se a PUC abre o seu espaço para a comunidade passa a proteger mais, né? A querer bem a PUC, a querer mais bem a PUC. Uhum. A mesma coisa acontece com Minas, com a pista, por exemplo, de atletismo da Polícia Militar. É uma forma de integração da sociedade com as instituições do Estado. E as escolas precisam avançar nesse sentido. É processo, isso a gente não faz de um momento para outro, não faz de maneira rápida, é um processo demorado, é um processo pedagógico. Eu tenho sempre trabalhado muito nesse sentido, de as ações que nós desenvolvemos na saúde, na educação, que elas tenham a abrangência, que elas ultrapassem os limites dos conceitos restritos do que é saúde. A gente, quando fala saúde, pensa muito bem, é no hospital, é no médico, é no enfermeiro, né, é no remédio. É muito mais do que isso. E pensar em rede. Né? Nossa estrutura é uma estrutura social, de processo civilizatório, é um processo em rede. Você não faz a saúde de maneira isolada, não faz o esporte de maneira isolada, não faz a educação de maneira isolada, não faz a segurança pública dessa forma. O Laos colocou muito bem. Nós integramos essas diferentes dimensões humanas para constituir realmente o processo civilizatório. E um processo onde que o conjunto da sociedade se sinta parceira, dona também, se sinta integrada a essas ações. E o esporte é um espaço espetacular. Nós estamos vivendo o momento mais importante desse processo de tornar o esporte como um patrimônio, no sentido mais abrangente, um patrimônio da sociedade brasileira. Né? Não só os grandes eventos de futebol, que é a Copa das Federações de 2013, Copa do Mundo de 2014, mas o foco fundamental que eu acho que o Estado poderia liderar, né, os governos, todos os governos, municípios, fazer uma grande integração, e aqui na nossa Comissão de Esporte nós estamos
pelejando para isso, trabalhando nesse sentido, é integrar esses diferentes setores e no sentido de motivar a população, e o Estado pode e deve fazer isso, com o olhar para 2016. Isso. Não para nós chegarmos em 2016 e fazermos um grande acontecimento e terminar. O 2016 com a motivação de estimular hoje o jovem, né, para poder estar participando do evento, não como espectador de um acontecimento mundial, mas como integrante desse acontecimento, que ele possa ser parte efetiva desse acontecimento de 2016, que quando alguém botar a medalha no peito, sentir que também eu sou, né, protagonista, ou eu sou também sujeito dessa história. Sentir sujeito da história é mais do que ser apenas espectador para 2013, 2014, 2016. Ok, gente. De lazer, muitos jovens do interior acabam caindo na criminalidade. O índice maior de número de violência, porque o jovem tão ansioso, o uso de drogas, isso tudo vem acarretar pelo uso de não ter projetos voltados para essa área. A elaboração de políticas que envolvam a juventude com o esporte vai ser prioridade na comissão. Juventude e o esporte, eles caminham junto. Distanciamento desses jovens das drogas, esse é o nosso maior objetivo. E para isso, os deputados contam com o apoio do governo. A Secretaria da Juventude está fazendo um levantamento de todos os projetos para jovens em Minas. Com base nesse mapeamento, será possível traçar novas estratégias. Juntar as ações, ou seja, o jovem que participa de um programa que tem a ver com inclusão no emprego, também pode ser voluntário num programa para a prevenção da AIDS. Ou seja, é trazer a juventude mineira inteira para uma Minas mais jovem e para uma juventude que atua em rede. Deputados, de que forma a Assembleia, o papel da Assembleia pode ajudar para mudar essa realidade no interior de Minas Gerais? Essa audiência pública foi muito boa, né? O Gabriel estava lá, o pessoal todo. Acho que mostra que realmente a capital acaba tendo um incentivo grande no esporte. É claro que tem que melhorar muito, mas às vezes não chega no interior. Eu mesmo fui secretário de esporte e sei da dificuldade, né, de trabalhar o esporte no interior. Então acho que hoje nós temos que trabalhar mais, né? Esporte lá na sua cidade? Tinha. O fundo do esporte? Tinha, Fundo Municipal de Esporte, agora nós criamos o conselho, e sem conselho e sem fundo não há que se falar em ICMS solidário. Então nós temos que ter o fundo, temos que ter o conselho, principalmente todas as prefeituras, para trabalharmos o ICMS solidário, temos a receita para melhorar, que são pouquíssimas prefeituras hoje em Minas que recebem o ICMS solidário. Então, Minas Gerais, principalmente o interior, tem que trabalhar mais essa questão esportiva, as nossas prefeituras, nós temos certeza que vamos melhorar. E chegarmos também às nossas emendas para ajudar também o prefeito dentro da área esportiva, a nossa bancada do esporte aqui. Eu não estou aqui eu estou aqui para bater, então estou mais pegando informações. O Adelmo chegou com todos os dados hoje, tem os dados de quem tem e quem não tem os conselhos, né, Adelmo? Você já fez esse levantamento todo. Tem algumas informações que nos desafiam a avançar, e muito. Veja que nós temos em 853 municípios, em torno de 160 conselhos. É muito pouco. Nós precisamos de criar os conselhos de esporte e juventude. Tem que deixar bem claro que sem conselho não tem verba, não tem recurso. Mas outra coisa, o ICMS tem outros requisitos, além dos mais nos preocupa, que eu já afirmei inicialmente, é a questão da relação entre método e conteúdo. O conteúdo é pequeno, mas o método é insuficiente, inclusive, para fazer valer o conteúdo. Se a metodologia, as ações governamentais são insuficientes. Olha que dado preocupante. Nós temos um cálculo bem rápido na Secretaria da Fazenda, considerando 0,1% do ICMS de repasse, seriam em torno de 2,5 milhões de reais por mês. Aqui o cálculo é mais do que isso. Em março de 2011, se fosse 1%, o cálculo seria 2 milhões e 700 mil. Pelo menos 0,5% nós só isso, né? Hein? Mas qual que foi o repasse em janeiro de 2011? O repasse de 450 mil. É um 20%, tanto que nós menos perdemos, de 20% né? desse tanto valor. que o esporte perdeu, né? Do mês. Então é preciso adequar o quanto que tem, e o Estado precisa colocar esse recurso disponível permanentemente para o esporte. Então nós teríamos que ter um fundo estadual, esses recursos colocados no fundo, não podem ser destinados, retidos no Tesouro, destinados para outros fins, porque todos nós consideramos que esta finalidade, esporte, é fundamental para integrar, melhorar a saúde, desenvolver maior atividade, aumentar a autoestima das pessoas, inclusive na escola, melhor desempenho escolar, é tudo de